Olá, estudantes do nono ano! Eu sou a professora Ariane Lopes. Neste vídeo vamos falar sobre dengue, prevenção e tratamento. Vamos lá? Qual o objetivo da nossa aula? Reconhecer o papel dos vetores na transmissão de algumas doenças causadas por vírus, estabelecendo a relação entre o ambiente e a proliferação da enfermidade e as formas de prevenção. Vamos observar esta imagem. Ai, se fosse um jogo dos 7 erros, a gente sairia marcando aqui, né? O que está acontecendo aqui, hein, pessoal? O que tem de errado nessa imagem? Você já viu próximo da sua casa algum lugar parecido com o que a gente está vendo aqui nessa imagem? Já viu? Qual o problema de se acumular esses objetos? Então, infelizmente, o que acontece? Muitas pessoas fazem isso, né? Às vezes até porque estão se mudando, precisam ali tirar alguns móveis de casa e acabam ou deixando na frente de casa ou pior, acabam jogando nos rios. Aí é pior ainda, né? Não sei o que é pior, mas eu acho que ainda é pior jogar no rio. Minha opinião, é claro. Pessoal, então o que está acontecendo aqui? O que tem de errado aqui, né? Então, essas coisas todas jogadas para fora, elas deveriam ser descartadas de uma forma correta, né? Deveria chamar ali o caminhão da prefeitura para recolher. O que pode ser usado, doa, né? Em vez de jogar fora. O que não tem uso mesmo, joga, mas tem que ter um descarte correto e adequado para tudo. Por quê? Senão, o que vai acontecer? Primeira chuva que der ali, vai poder acumular água e acúmulo de água é chamarisco para quê? Pro bendito do mosquitinho da dengue, né? Pro Aedes aegypti. O agente transmissor da dengue depende da água para se reproduzir. Exatamente. Se não tiver água, ele não tem como se reproduzir. Agora, se tem água parada, acumulada, ele se reproduz. Com isso, aumenta o número de pessoas contaminadas e doentes. Exatamente. O que a gente consegue concluir desse slide? Que a sua, a minha, a nossa, todos somos culpados aqui. Então, aquela falta de cuidado, aquele descuido que a gente pode ter de jogar alguma coisinha ou deixar alguma coisinha lá no quintal, pode sim, pode virar um local para acumular a água, vem o mosquito e se reproduz. Exatamente. Isso ocorre porque alguns mosquitos botam seus ovos e deles saem larvas que se desenvolvem nessa água que está parada, realizando assim o que nós chamamos cientificamente de metamorfose. Depois, transformam-se em mosquitos adultos. Vamos entender como que funciona? Então, tá aqui, ó. Então, eu tenho aqui, nitidamente a gente consegue observar que é um acúmulo de água, uma água parada. O ciclo começa aqui pelos ovos, então vem um indivíduo, né, que esteja com os ovinhos e vai depositar os seus ovinhos ali nessa água parada. Esses ovos ali nessa água, eles vão virar larvas. Essas larvas continuam a se desenvolver e vão virar pupas, e essas pupas vão virar mosquitos adultos. E esses mosquitos adultos vão sair por aí fazendo a festa. Exatamente, a festa no sentido contrário aqui nesse caso. A principal forma para controlar e evitar as doenças transmitidas pelo mosquito que se reproduzem em água parada é o que? Eliminação do acúmulo de água. Pessoal, precisamos nos ater aqui aos novos dados. Não é só a questão da água estar parada. Ah, mas a água está parada, mas está limpa. Exatamente. Ele gosta da água parada, da água limpa, da água suja, ele já está se reproduzindo. Normalmente ele se reproduzia no calor, agora ele se reproduz no inverno. Olha, resumindo, não tem tempo ruim para esse cara. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas casas. Olha a quantidade de água que pode ficar aqui, pode ficar paradinha dentro de um pneu. Se esse pneu não tem mais utilidade para você, descarte de uma forma correta, procure um borracheiro, pergunte para ele como que ele faz esse descarte, com quem que ele se comunica para poder fazer esse descarte.
Se ele é útil para você, guarde num local aonde não vai entrar água. Vasos de plantas. É lindo ter plantas em casa. A prof ama, adora. Mas aqui, ó, o vasinho. Professora, o que eu faço? Põe areia. Por quê? Se você colocar areia aqui, vai conseguir minimizar isso. É claro que não adianta só pôr areia no dia que dá uma tempestade, dá um chuvão ali, pode acumular água. Tem que constantemente verificar e, ó lá, dispensar essa água que sobra ali nos vasos. Não pode deixar água acumulada de forma alguma. Vamos assim à nossa primeira atividade. Observando a primeira parte do gráfico, percebemos que as 3 doenças são transmitidas pelo mesmo agente causador. Qual é o nome dele? Então aqui nós temos um gráfico para analisar. Então, doenças do Aedes no Brasil. Foram 19 mortes devido a 3 principais doenças em 2018. Dengue, chikungunya e zika. Então, aqui nós temos este gráfico para analisarmos. Então, quais são as 3 doenças transmitidas pelo mesmo agente causador, né? Qual é o nome dele em questão aqui que consta ali nesse gráfico? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem. E aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, vamos lá. A pergunta em questão é qual o nome, então, aqui, né, observando o gráfico, do agente causador das 3 doenças. Então, nós estamos falando de dengue, chikungunya e zika, né, zika vírus. Então, aqui nós temos a representação nos gráficos, né, tem um mapa do Brasil, fala aqui da dengue, da chikungunya e da zika.
e temos dados extremamente importantes da porcentagem, então, ali de pessoas infectadas com essas doenças. Mas a pergunta em questão é qual é o nome dele? Dele quem? Do agente causador dessas 3 doenças. Qual é o nome dele? Você sabe? Aedes aegypti, né? Aqui está o nome completinho, o nome científico desse cara. Então, o Aedes aegypti, ele pode causar a dengue, a chikungunya, a zika e ainda, pessoal, não aparece aqui, mas na aula anterior nós falamos sobre a febre amarela, que também é causada pelo mesmo agente, ok? A dengue é causada por um vírus transmitido pelos mosquitos Aedes aegypti, Aedes albopictus. Ao picar as pessoas para se alimentar do seu sangue, exatamente, a fêmea do mosquito as contamina com o vírus. Exatamente isso. Então aqui nós temos a imagem para que vocês comparem aqui o Aedes aegypti e aqui o Aedes albopictus, para que vocês tenham ali uma ideia de como eles são. O Aedes aegypti, que nós estamos mais focados nele na aula de hoje, ele é pequeno, parece grande, mas não é. Ele é pequeno e ele é todo listradinho, preto e branco. Então a gente consegue identificar. Então tem as diferenças deles com o outro Aedes. Vamos à nossa segunda atividade. Nós temos aqui o mesmo gráfico. Observando a segunda parte do gráfico, percebemos que a incidência da dengue não é igual em todas as regiões. Em qual região ocorre a maioria dos casos da dengue? E os casos no estado do Paraná? Então aqui nós estamos no mesmo gráfico, porém mudamos a temática da pergunta. Então vamos dar uma olhada. Em qual região que ocorre a maioria dos casos aí de dengue e os casos no estado do Paraná? Vamos lá? Um tempinho para vocês responderem.
aí, pessoal, conseguiram responder? Eu tenho certeza que sim. Então, reanalisando o gráfico, a resposta é, então, em qual região ocorre a maioria dos casos de dengue? A maioria dos casos de dengue apresentados neste gráfico em questão, região centro-oeste. E os casos no estado do Paraná? No caso do Paraná, então a região é a região sul, exatamente, na região sul, onde nós vamos encontrar a maioria dos casos aí, especificamente de dengue, analisando esta parte do gráfico, ok? A dengue é uma doença que não apresenta tratamento específico, exatamente. Não temos ainda vacinas e remédios, medicamentos próprios para a dengue. O que vai ter? Então, normalmente observa-se uma cura espontânea, na maioria dos casos, em pouco mais de uma semana. Então, a pessoa tem alguns sintomas, febre alta, dores musculares, dores por todo o corpo, entre outros sintomas, né? Dores nos olhos. E o que acontece? Quando a pessoa procura o médico e o médico detecta que é dengue, ele vai passar alguns medicamentos que vão minimizar essas dores, esses sintomas em questão, mas não são medicamentos específicos para um tratamento da dengue. Não podemos nos automedicar. Por quê? A automedicação, ela pode acabar por maquiar alguns sintomas. E aí, se você demora para procurar o médico ou tomou algum remédio que pode dar um falso resultado ou pode aí acabar atrapalhando o que o médico está investigando, essa dengue ela pode inclusive evoluir e ficar mais grave. No caso, a maioria dos casos eles duram entre 5 a 7 dias, mas é claro, isso é uma perspectiva no âmbito muito geral, não é sempre assim, não são com todas as pessoas que ocorrem da mesma forma. Nesse período em que se espera que o corpo se recupere da infecção, os medicamentos utilizados visam única e simplesmente o alívio dos sintomas. Além disso, a recomendação é que o paciente faça repouso e se hidrate bem. Então, são sintomas fortes, como febre, dores musculares. Então, o indivíduo ele precisa se medicar, precisa ficar em repouso e também tomar muita água, porque ele acaba deixando o indivíduo ali, né, desidratado. Medicamentos com ácido acetilsalicílico, exatamente no mão, né? Não podem ser utilizados, exatamente pelo que a professora acabou de falar. Então aqui, por exemplo, é um AS, comumente aí conhecido, né, popularmente como um AS, para que vocês entendam. Ao tomar medicamentos que não recomendados pelo médico, o paciente pode provocar complicações, né? É muito perigoso essa automedicação e perigoso também que o médico não consiga identificar rapidamente o que o indivíduo tem. Não conseguindo identificar, o que vai acontecer? Esse quadro de dengue ele pode evoluir e pode ficar num estado, né, num estágio muito mais grave. Vamos agora para um momento onde vocês vão desenhar nos seus cadernos. Olha o desafio que eu vou colocar para vocês. Agora que você já sabe que o mosquito transmissor da dengue depende do quê? Da água para se reproduzir. Limpa ou suja? Independente, pessoal, aprendam isso. Desenhe em seu caderno um cartaz para conscientizar sua família para eliminar futuros criadouros. Aqui, a professora trouxe algumas ideias para vocês, mas eu quero ver a criatividade dessa galerinha que está em casa. Cuidado, esse mosquito pode matar. Sem água parada, sem dengue, né? Sem dengue não é só sem a dengue, né? Sem dengue, sem chikungunya, sem zika vírus, sem várias doenças aí que podem ser contaminadas, podem ser trazidas exatamente por esse carinha aqui, ó, o Aedes aegypti. Vamos lá, então usando aqui, né, só como base, não pode copiar, hein? É cola, não pode. Usando como base esse slide, eu quero que você aí de casa crie o seu cartaz. Faça isso dentro da sua casa. Vamos realizar a mudança dentro dos nossos lares. Conscientize a sua família de que eles precisam cuidar das suas casas.
Vamos lá? Um tempinho, só para vocês analisarem aqui e pensarem no que vocês podem desenhar aí nas suas casas. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Eu tenho certeza que sim, devem ter saído desenhos lindos. Se for meu aluno, leva lá para a escola que eu vou querer ver, hein? Faz o favor. Então, o que nós vimos nesta aula? Ciclo de vida dos mosquitos, atitudes corretas para evitar o acúmulo de água. Então, precisamos tomar determinados cuidados, principalmente dentro das nossas casas. Quem se ama, se cuida, cuida da sua família, cuida do próximo, cuida de todo mundo que estiver em volta. Espero que vocês tenham gostado. Até breve!